Vexame, né? Vexame. Não tem como falar outra coisa. A gente já foi eliminado do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. Não vou nem aí entrar no mérito de que foram 3 jogos contra os caras e a gente não conseguiu vencer nenhum, né? A gente perdeu 2, empatou um, e nesse que empatou era para ter perdido também. Mas eu acho que a gente pode até ignorar esse jogo, esse primeiro jogo lá, da fase de grupos, da Taça Guanabara. Vamos, né, assumir que foi com um time meio misto, uma situação diferente. Vamos considerar só esses 2 jogos das semifinais aí. 180 minutos em que o Vasco não conseguiu se impor no jogo um instante sequer. Um instante sequer. Fomos completamente dominados. Era para ter perdido no primeiro jogo, né? Foi ali um certo milagre a gente ter conseguido até sair com empate naquele jogo. De repente, a gente chega vivo para essa segunda partida. A gente vem com uma semana para descansar, com uma semana para preparar o time, enquanto o Nova Iguaçu, por outro lado, teve uma semana ali de mais desgaste, mal ou bem, porque teve que viajar até Brasília, e consegue apresentar um futebol até pior, eu diria. Mas o mais preocupante do que isso até, o mais preocupante para mim, é que parece que o Ramon tá meio perdido, né? Eu falei no Preleção sobre Vasco que eu agarrava as minhas esperanças numa expectativa de que o Ramon tivesse ali um plano de segurança, um modo de segurança ali para escalar o time, e que a confiança dele na coletiva depois da primeira partida pudesse vir disso, né? Cara, tô tentando uma coisa mais sofisticada aqui, mas se a coisa apertar, eu sei como a gente pode fazer um feijãozinho com arroz ali que pode dar mais resultado. A escalação deu a entender para isso. Ele voltou com uma formação mais parecida com a que a gente vinha no ano passado, quando ele chegou, né? Mas os efeitos foram nulos, né? O time do Vasco, insisto, com essa formação nova, um pouco mais defensiva, de volta povoando mais o meio campo, acabou sendo tão ruim quanto foi a outra. Acho que as mudanças não surtiram o efeito desejado. A entrada do Rojas ali na direita, o Rojas, né, cara, é um bambu que habla. A solução de um zagueiro ali que tem muito pouco cacuete para ir para frente, a gente acaba perdendo mais uma opção no ataque. Essa insistência com o Medel também, né? Eu entendo que ele veja no Medel ali um líder do time, meio que ele em campo é o Medel, né? Tem muita ascendência sobre o grupo e tudo mais, mas tem que ver, porque ele jogando de volante, a gente já sabe que não funciona, né? A gente já viu no ano passado que não funciona. Ainda mais num esquema desse, em que o Vasco, né, o Nova Iguaçu deu espaço para o Vasco se colocou todo no campo de ataque do Nova Iguaçu, e então o Medel tinha que ter essa velocidade para voltar para jogo, e a gente não viu nada disso. Mas enfim, não adianta muito também agora, essa altura, ficar falando sobre o jogo e os erros, né? A dificuldade de ataque do Vasco. Até porque agora vão ser 27 dias sem ver Vasco, né? O Vasco só volta a campo agora na estreia mesmo do Brasileiro. E a gente tem que ver aí o que vai ser feito nesse período, como é que o Vasco vai se arrumar aí, da onde vai tirar a solução. Acho que, já vinha falando antes e insisto, cara, não acho que para essas partidas o problema foi de elenco. Não é possível que com o elenco milionário, sei lá, o elenco do Vasco custa quase 5 milhões de reais. O do Nova Iguaçu custe 300 mil, e a justificativa para a gente ter perdido é que a gente não tem elenco. Para esses jogos eu não aceito essa justificativa. Para mim, o problema... Tem um problema do elenco? Claro que tem, né? Se a gente não consegue, né, ganhar do Nova Iguaçu, imagina os outros jogos. Então tem um problema de elenco, sim. Mas o problema até aqui não se resume ao elenco. Tem um problema de tática também, né? De como fazer para tirar mais desses jogadores que a gente tem aí. Então, a gente vai ter agora um mês, mais ou menos, para arrumar essas duas questões. Óbvio que precisa de reforço. Para esse começo de ano, é difícil de imaginar que mesmo que chegue alguns jogadores, vai chegar algum jogador que vai mudar o patamar do time. No máximo vai dar mais opção ali, mas vão ser aquelas opções
que precisam ser testadas também, né? Ah, vamos trazer aí uns 3 bonecos do Nova Iguaçu então, já que os caras, né, foram melhores que a gente, conseguiram eliminar a gente, deve ter ali uns 2 ou 3 bonecos que pelo menos consiga disputar posição no elenco do Vasco. Pô, super apoio. Pode trazer aí, é o Bill, é o Carlinhos, é o outro lá na ponta direita, traz todo mundo. Para mim, né, quanto mais opção dá pro técnico, melhor. Mas a gente sabe que nenhum desses vai chegar para pegar a camisa de titular e para resolver o problema do Vasco, né? Pelo menos não dá para ter essa certeza. E se for procurar em outros times também, o Marlon Freitas do Botafogo, quem pode ser o Depena, não sei se vão partir para esses movimentos agora, e também não sei se são jogadores, de novo, que cheguem pronto, tá resolvido o problema do Vasco, né? Acho que tem que chegar, o Vasco tem que tentar se reforçar, mas o que eu quero dizer é o seguinte, os reforços não vão mudar, não vai ser só os jogadores que eventualmente vierem agora que vão resolver o problema. Outro problema é um problema tático. O Ramon tem que ver como, com esse elenco que ele tem aí em mãos, ele consegue fazer um time mais competitivo, um time mais equilibrado. A gente não conseguiu. A gente acabou o período aí de pré-temporada, vamos dizer assim, né? O período de preparação. Agora é só pedreira e a gente precisa ter um time minimamente competitivo. E um time que entra na roda, cai na roda para um time de Série D, que nem o Nova Iguaçu, não é um time competitivo, né? Não é um time competitivo. Então, eu acho que é um alerta vermelho aí super ligado. Você tinha ali Eu sempre tento ver as coisas pelo lado positivo, né, galera? Vocês sabem aqui que enquanto tem brecha para a gente tentar fazer uma análise positiva, eu faço. E aí a análise positiva que eu estava fazendo até agora era essa de que, cara, o Ramon Dias, ele poderia ter, ele tinha ali, estava tentando possibilidades, mas ele tinha um esquema que poderia funcionar. Se ele tem esse esquema, se o esquema é esse que ele escalou, então foi mal treinado. Teve ali a arrogância de achar que, né, uma semaninha de treino já iria resolver, não resolveu. Quem sabe com um mês, né? Não sei, tentar um mês com o esforço, se a gente for querer falar em individualidade, quem que pode ganhar espaço nesse time aí ainda? Não sei se o Esforza, né, com mais treinamento, consegue aparecer titular na estreia do Brasileiro. Não sei se o Cocão, que estava suspenso, pode ganhar esse espaço, em detrimento de outros jogadores aí que, né, cada vez parece a gente ter menos possibilidade de confiar, que nem é o caso do Galdamés, que nem é o caso do próprio Praxedes. Avaliar, né, nesse mês se tem um espaço pro Medel no time, né? E se não tem, cara, ter ali a força, né? A convicção de falar, Medel, então você vai pro banco, cara. Você vai entrar no segundo tempo, você vai, né, rodar ali na zaga com os outros jogadores. Não sei, o Cleiton, pensar na possibilidade com 2 atacantes centroavantes. Não é algo muito que me anima não, mas pode ser, né? Se o Cleiton mostrar um jogador, eu sempre defendo que, ainda mais time de futebol, ainda mais quando não tem muito dinheiro, você não monta o esquema tático que você prefere, você monta o esquema tático que consegue tirar, onde você consegue encaixar seus melhores jogadores, né? E se de repente perceber que tanto o Verratti quanto o Cleiton tem ali potencialidades que não dá para deixar no banco, então vamos pensar no esquema aí. Eu com certeza, galera, tô perdidaço nessa. Não sei dizer qual que é a solução pro Vasco aqui, pra gente montar um time. Talvez até a própria questão de... O Ramon falou, né, na coletiva que o que ele fica desse período foram as boas atuações do Vasco nos clássicos, contra o Flamengo, contra o Fluminense e contra o Botafogo. De repente, a solução passa por aí, né? Nesse primeiro semestre aí, pelo menos até abrir a janela do meio do ano, passa por essa questão de que, cara, a gente vai muitas vezes no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, até por essa eliminação e por todos os últimos anos do Vasco, a gente vai entrar muitas vezes como azarão nas partidas. A gente, quando for jogar fora, os times vão querer ganhar da gente. E jogando em São Januário também, a gente sabe que já faz tempo,
que acabou aquela mística do caldeirão de São Januário. Os times vêm aqui, eles querem sair com os 3 pontos de São Januário. Então, de repente, a solução para o Vasco está aí, né? Jogar mais reativo mesmo, jogar mais na defensiva, vai abrir mais espaço que contra o Nova Iguaçu, que né, ainda mais no jogo de hoje, sabendo que o empate era bom para ele, foi bem fechadinho, né? Veio bem fechadinho. E aí um time que já tem dificuldade de criar contra um adversário que está fechado e sabe marcar bem também, é claro que a coisa se complica muito mais. Então a solução passa a ser por aí, mas aí você precisa começar a desenvolver uma coisa que a gente perdeu no ano passado, né? Que é o contra-ataque. Com a saída do PEC, a gente perdeu. Falta esse jogador veloz ali que puxa um contra-ataque, né? O Adson parece que não é esse, com certeza o Verratti e o Payet não são. O David, talvez, tem um pouco mais de velocidade, mas aí acho que falta um pouco da qualidade. Tem que testar como que vai ser ali, se a gente for jogar mais reativo por um contra-ataque. Tem até os caras para lançar a bola, mas quem é que vai correr lá na frente e criar as jogadas? Tem que procurar isso também. Às vezes, cara, pegar esse mês aí, dá mais espaço para a molecada da base que sumiu, né? O Ramon não parece gostar muito, mas de repente é um Ryan a solução, um Eric Marcos, não sei, né? Pode ser considerar também. Enfim, desafios para o Ramon. Eu sei que agora a gente vai passar aí um mês. Por um lado, não vamos nos estressar tanto com o Vasco, porque não vamos ver o Vasco jogando em campo, mas vai ser um mês de cabeça inchada, de torcida raivosa, e aí tanto o Ramon quanto o Matos, quanto a 777, né, todo mundo ali que trabalha no Vasco vai ter que lidar com isso. Uma torcida com o pé atrás, com motivo para ter pé atrás, por todo o histórico do Vasco, reclamando, chiando, e vai entrar com esse espírito, vai começar o brasileiro com esse espírito, né? E eles que tratem de já mostrar um bom futebol contra o Grêmio para mudar, porque vai ser só em campo que vai conseguir mudar essa impressão, né? Porque, insisto, mesmo que venham contratações aí nessa janela de abril, contratações que só podem ser feitas entre aqui times que estavam disputando os estaduais, não vai ser uma contratação que vai mudar o humor da torcida, né? Mas enfim, era isso que eu tinha para dizer, cara. Assim, na verdade, preguiça de falar do Vasco, né? Preguiça de falar, vim mais aqui pelo compromisso, né? A gente tem feito aí todos os pré, acabou que fizemos todos os pré e pós-jogos das partidas até aqui. Então, vamos fazer essa aqui. Agora são 27 dias de descanso aí. Sei lá, vamos ver aí quando tiver uma novidade, alguma coisa que anima a gente para falar, a gente volta aqui, porque agora a vontade que dá é meio que esquecer de Vasco por um dia, não é? Então era isso que eu tinha para dizer, a gente vai se falando.